Confronto definido, o Cruzeiro encara o Corinthians pela terceira fase da Copa do Brasil. É incrível a nossa sorte, né? O Cruzeiro tinha aí 31 adversários possíveis pelo sorteio que a CBF promoveu nessa terça-feira ali por volta das 2h30 da tarde e caiu justamente o melhor elenco da América Latina, um grupo absolutamente acostumado a disputar competições de mata-mata e a triunfar em competições de mata-mata, o maior vencedor do Brasil com alguma folga, e cabe ao Cruzeiro de Garotas, se quiser avançar e manter vivo o sonho de um título nacional em 2025, eliminar esse Corinthians, o melhor time do país. É possível, não é? Bom, falemos sobre isso. Bom, eu quero começar dizendo que acho que esse é o pior cenário possível, tá? Dentre todas as equipes que estavam ali no sorteio, o Cruzeiro seria franco favorito contra basicamente todos os times de Série A2 e Série A3, boa parte dos times de Série A1 também. Acho que faria um confronto bem equilibrado, sem favoritismo de lado a lado, contra uns 3 ou 4 adversários que estão na Série A1. E acho que tem um adversário contra o qual o Cruzeiro não é favorito, independente do jogo ser em casa ou fora. E esse adversário é justamente o Corinthians. Eu acho que o Corinthians, apesar do torcedor corintiano questionar muito o seu elenco, né, é o melhor elenco do país, é o melhor elenco do continente, é o elenco mais profundo em termos de opções, não acho que é perfeito, acho que pode trazer uma zagueira, pode trazer uma volante, mas aí é um problema do Piscinato com a sua diretoria e com a torcida do Corinthians, né? Não cabe a mim, mas ainda assim é o melhor elenco do país, e além disso é um grupo muito acostumado a jogar jogos grandes e a triunfar em jogos grandes. A gente está falando da equipe mais vencedora do futebol feminino e que nos últimos anos dominou o cenário nacional e também do continente, vencendo títulos atrás de títulos, a ponto de perder um Campeonato Paulista e uma Supercopa do Brasil, que foram os últimos 2 títulos que o Corinthians disputou e perdeu, né? Gerar até uma certa aura de crise, assim, né? As coisas parecem até ser muito maiores do que precisavam ser quando você pega o contexto todo. Então, sem sombra de dúvidas, para mim, é um desafio imenso para o Cruzeiro de Garotas e um desafio que eu gostaria muito que não acontecesse nesse momento da temporada, porque esse vai ser o primeiro jogo depois dessa parada aí para as férias e intertemporada de treinamento. É claro que isso é para todas as equipes, então pesa para o Cruzeiro, pesa para o Corinthians também, mas se a gente pudesse voltar e o primeiro jogo não ser um jogo tão pesado quanto esse, seria o melhor dos cenários, né? E além disso, esse jogo está com a data base para o dia 6 de agosto, que é uma quarta-feira. No domingo, dia 10, nós temos o jogo de ida contra o Bragantino lá em Bragança. E aí você tem 2 jogos em sequência, com pouquíssimo tempo para você se recuperar, né, e se preparar de um jogo para o outro, com uma viagem a ser feita, e basicamente 2 jogos que definem muito do que será a nossa temporada, né? Então, 2 eliminações acabariam com a temporada do Cruzeiro em agosto, e aí sobraria só o Campeonato Mineiro mais para frente para ser disputado. Da mesma forma, se a gente consegue a classificação nas 2 frentes, o Cruzeiro segue com o seu sonho muito vivo de conquistar um primeiro título nacional, né? E aí teria 2 frentes para trabalhar. Então, se pudéssemos ter evitado um confronto desse tamanho, eu gostaria muito. Dizem que quem quer ser campeão não pode escolher adversário, né? E aí calhou de vir justamente o pior possível nesse momento. Eu citei essa questão do confronto contra o Bragantino, o fato também desse jogo contra o Corinthians ser o primeiro depois dessa parada. Essa parada acontece muito em função da Copa América, né? E aí esse é um outro ponto. A final está marcada para o dia 2 de agosto. A gente imagina um Brasil chegando até essa final, acho que é factível, né? E aí, claro que é futebol, essas coisas têm que ser confirmadas em campo, mas não seria surpresa para ninguém um Brasil finalista. E aí a gente está falando de 2 atletas nossas titulares absolutas com a seleção até o dia 2 e se juntando ao nosso grupo para trabalhar, provavelmente a partir do dia 3, talvez até do dia 4, para jogar no dia 6. Então é muito complicado isso também, né? E aí, é óbvio, isso também é um problema para o Corinthians, que tem até mais atletas titulares na seleção, mas acho que isso pesa também, isso atrapalha um pouco a preparação enfim, não sei por que a CBF não pôde jogar essa partida mais para frente, né? Acho que para todas as equipes que têm jogadoras na seleção é prejudicial, mas é mais um fator para dificultar ainda mais esse jogo, que em qualquer circunstância seria muito difícil, né? E eu estou falando aqui muito da perspectiva do Cruzeiro, mas quero deixar claro que acredito que para o Corinthians também não vai ser um jogo fácil, né? E aí acho que para o Cruzeiro é o pior adversário possível. Para o Corinthians, não acho que o Cruzeiro seja o pior adversário possível, porque entendo que um derby ali contra o Palmeiras
ou um clássico contra o São Paulo seriam mais complicados pela rivalidade, e são dois adversários que o Corinthians ainda não conseguiu vencer em 2025, e as duas últimas finais que o Corinthians disputou, ele perdeu, tá certo que são títulos menores dentro daqueles que o Corinthians conquistou, né? Mas ainda assim, para um time que está muito acostumado a chegar e vencer sempre, é sempre um problema perder. E aí perder justamente para esses rivais é ainda pior. Então, acho que seriam confrontos mais pesados, em que pese que o Corinthians não precisaria viajar, mas se tem um terceiro colocado aí, um top 3 de times que o Corinthians, o torcedor corintiano não gostaria de enfrentar, eu acho que a gente está por ali. De fato, o Cruzeiro se mostrou ao longo dessa temporada um time muito maduro e muito chato de ser vencido, né? A verdade é que essa equipe não foi brilhante nessa campanha do Brasileirão, em que ele é o primeiro colocado geral e com muito mérito conquista essa primeira colocação com antecedência, né? Não acho que foi marcado por um brilhantismo, por uma equipe que foi perfeita em todos os jogos, mas uma equipe que se impõe demais, que é muito chata de ser vencida, muito compacta, em que todo mundo corre muito o tempo inteiro, todo mundo ajuda no momento defensivo, e é uma equipe que tem, do meio para frente, muita qualidade, costuma conseguir aproveitar bem as suas oportunidades e, por isso, venceu a maior parte dos jogos. E aí, quando você fala dessas características, é evidente que ninguém quer enfrentar uma equipe como essa num confronto de mata-mata. Então, da mesma forma que foi um azar danado para o Cruzeiro, também acho que foi um azar para o Corinthians, e acho que acaba sendo um azar para a competição, que vai perder logo na terceira fase um candidato a título, né? Essa é que é a verdade. E aí era um sorteio, todo mundo poderia pegar todo mundo, né? Sem ranqueamento, sem cabeça de chave, e aí essas coisas podem acontecer. Acabou acontecendo só uma vez, todos os outros confrontos eu acho que tem um favorito muito claro, e aí sobrou para nós escalar essa grande montanha que é conseguir vencer um Corinthians no confronto de mata-mata, que vale muito para elas, né? Falei que o Cruzeiro se tornou um time chato ao longo dessa temporada, mas acho que o Corinthians é esse time chato já há bastante tempo e é um time, como eu falei, absolutamente acostumado a esse tipo de confronto. E acostumado a vencer esse tipo de confronto, né? Muitas vezes a sensação que eu tenho é que mesmo quando as coisas no Corinthians enquanto instituição não estão boas, e aí foi amplamente divulgado pela mídia, por exemplo, que o Corinthians está em débito com as suas atletas referente à premiação da Libertadores do ano passado, mas mesmo com esses problemas, mesmo com essas questões, quando eu sento para assistir um jogo do Corinthians, eu vejo um time muito, muito chato de ser vencido, assim como o Cruzeiro, né? Mesmo quando não é brilhante, costuma arrancar os seus resultados, porque tem muita qualidade e muita casca. Então, do nosso lado, para a gente sair nessa quarta-feira, dia 6 de agosto, com uma classificação inédita em cima do Corinthians e um capítulo bonito da nossa história, a gente vai precisar fazer um jogo perfeito, um jogo de erro zero, algo que a gente não conseguiu fazer contra elas nas duas oportunidades que as enfrentamos esse ano. Acho que ali pela Supercopa do Brasil, o Cruzeiro fez 80 minutos muito contundentes que nos mostraram algo diferente. Acho que em outros tempos a equipe teria sucumbido ali logo após a expulsão, mas fato é que a expulsão, da maneira que foi, era evitável e ela condiciona muito do que é a partida e dificulta muito a partida. Era o segundo jogo do ano e você jogar com uma mulher a menos dificulta demais a vida de todo mundo. A sensação é que naquele momento, um Corinthians que ainda estava muito longe de estar bem encaixado, o Cruzeiro também não estava, mas poderia ter sido um jogo muito mais franco ali no 11 contra 11, de repente a gente poderia ter tido uma sorte melhor, em que pese aí uma polêmica de arbitragem aqui ou ali, mas fato é que quando você comete um erro grave diante de uma equipe dessa, você fica muito mais distante da vitória. E agora, mais recentemente, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo não tinha o mesmo peso para as duas equipes. Eu acho que simbolicamente era muito importante para a gente vencer, mas o Corinthians precisava dos 3 pontos de forma objetiva. Para mim, foi melhor que o Cruzeiro durante os 90 minutos, mas ainda assim a gente conseguiu em algum momento estar na frente do placar, mas nos faltou ali concentração para fazer os movimentos que tinham que ser feitos, né? Levar o jogo da maneira que tinha que ser levado para sair dali com pelo menos um ponto. E aí em coisa de 2, 3 minutos, a gente leva uma virada de uma forma que a gente não viu essa equipe levando ainda, né? E talvez faltou um pouco de concentração, um pouco mais de compactação, entender o momento do jogo para realmente levar 3 pontos ou um ponto que fosse para casa naquela oportunidade. Então, são erros ali que você comete que contra uma equipe como o Corinthians costumam ser fatais. E aí o ponto é difícil, né? Exigir perfeição, eu acho que isso não existe. Se a gente quiser realmente sair daquele jogo ali no Castor com a classificação, a gente vai precisar de um jogo de erro zero. E o alento, na minha opinião, é que mesmo nessas partidas contra o Corinthians, em que o Cruzeiro perdeu,
e em que o Cruzeiro não foi brilhante, né? Muito pelo contrário, e aí eu destaco principalmente o último jogo, porque acho que a gente foi inferior ao Corinthians basicamente o tempo todo, mas ainda assim a gente competiu muito, né? E competiu de igual para igual. E aí, num cenário que é o que todos nós esperamos, né? Com todo o nosso elenco à disposição, todas as atletas que estão lesionadas retornando, estando aptas a atuar, a sensação que eu tenho é que a gente tem plenas condições de fazer um jogo muito justo, muito franco, e aí, cara, futebol, né? É difícil, às vezes, um erro de arbitragem, às vezes um erro técnico, às vezes uma noite infeliz de lado a lado pode colocar tudo a perder, mas se o Cruzeiro conseguir desempenhar aquilo que foram as suas valências ao longo dessa temporada e com todo o nosso elenco à disposição, eu acho que a gente tem sim motivos para acreditar que é possível, muito mais do que a gente teve em outras oportunidades. Vai passar? Não vai? Difícil, não trabalho com previsões do futuro. Esse grupo, essa comissão técnica, sem sombra de dúvidas, ganharam o direito de ter o nosso voto de confiança, né? Eu sempre falo isso, acho que o torcedor ele acredita porque é do simples ato de torcer, né? E aí, pegando um exemplo aqui do Cruzeiro de Garotos, quando estávamos ali nos anos de 2020, 2021, o Cruzeiro estava muito mais perto da zona de rebaixamento para a Série C do que propriamente da zona ali de classificação de acesso para a Série A, o G4, né? Mas todos nós fazíamos conta visando o G4. E se você que está assistindo esse vídeo é cruzeirense, você sabe do que eu estou falando. Isso é do torcedor, e a gente não tinha argumento nenhum, nem matemático e nem pelo que a gente via em campo, para acreditar que aquelas equipes conseguiriam conquistar o acesso, mas a gente acreditou até o final, né? Então, quanto mais quando o seu time te dá argumentos, e eu acho que hoje o Cruzeiro de Garotas nos dá muitos argumentos para acreditar que ele tem capacidade técnica, tática, física de fazer um jogo muito franco contra as principais equipes do país e vencer as principais equipes do país. A gente, inclusive, acabou de presenciar vitórias muito grandes contra Ferroviário e Palmeiras. Não tem por que a gente ir para essa partida pensando que não é possível. A questão é que é necessário fazer o jogo da vida. Enfim, mais para frente a gente fala um pouco mais sobre isso, faz um pré-jogo com aquela análise cautelosa que vocês já estão acostumados. Mas é isso, por hoje eu só queria dar uma passadinha nesse assunto e, acima de tudo, acho que é importante, essencial, aliás, que nós, se pudermos, né, façamos todo o esforço do mundo para estar presentes no Castor. Ainda não saiu o horário do jogo, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. A gente sabe que a CBF, por vezes a detentora dos direitos de transmissão, não faz questão nenhuma de colocar num horário que seja acessível para as pessoas que trabalham, que estudam. Mas, cara, se tem um jogo que a gente precisa estar junto do time e dar tudo que a gente tem naquela arquibancada e na recepção e ter um comportamento muito adequado ao final, independente do resultado, é esse. Então, já vamos nos virando aí. A gente vai para Bragança, né? Se Deus quiser, de caravana. Não sei como vai ser para Nova Lima, a gente se vira, mas a gente tem que estar lá, a gente tem que estar apoiando esse time, porque a gente precisa muito empurrar elas até o final e ser, de fato, 12º jogador desse time. Acho que contra a Ferroviária foi fundamental, mas nesse jogo vai ser ainda mais importante, e aí estão todos absolutamente convocados para fazer cada um a sua parte, e, pô, quem sabe, né, vamos sonhar, quem sabe não chegou finalmente a nossa hora de virar essa chavinha e ter esse carimbo, né, de vencer o Corinthians e de eliminar o Corinthians num confronto desse tamanho, dessa importância para a história do clube. Fé na vida e vamos embora.